Olá a todos. É, Como muitos já me conhecem, eu sou a doutora Juliana Fernandes de Souza, e trabalho junto com o professor Mauro, no Instituto Acilos, orientando as pesquisas, os trabalhos, também orientando a ida dos alunos às universidades do exterior. Nós estamos passando por um momento atípico, né, de forma geral, por conta de uma epidemia. E isso nos motivou a não ministrar as aulas de forma online de modo algum, melhor, presencial, né, de modo algum. Então, nós vamos ministrar todo esse módulo via EAD. Eu irei também passar para vocês o link e agendar algumas orientações também via Skype, né, personalizada, para que a gente possa lidar com a questão das orientações de modo mais personalizado, a ler o trabalho em conjunto, orientar com um pouco mais de propriedade, para justamente, mesmo a gente não podendo se encontrar fisicamente nesse período tão adverso, e também para os alunos que estão mais distantes, a gente sabe que os alunos de diversas partes do Brasil, alunos na Europa, alunos no exterior, e esse estreitamento de comunicação, ele se fez necessário nesse momento, e eu acho que vai ser uma boa saída para que nós consigamos, né, de alguma forma, lidar com a questão da distância e do isolamento. Também aproveito para deixar para vocês a dica, né, já que nós estamos passando por um momento complicado em relação à locomoção, às interações sociais. Aproveitem esse momento para escrever. Deixem a escrita, né, como uma forma de lidar com a situação. Então, acho que essas orientações via Skype, de forma personalizada, são bem. Então, nós vamos começar, então, com a nossa aula. Nossa aula hoje, titulada da disciplina Metodologia de Pesquisa, né? Foi elaborada por mim, o professor Mauro. Nós dois trabalhamos esse material para poder passar para vocês, né? E a intenção foi também alinhar os trabalhos, né? Independente de que já tenha algum aluno que tenha finalizado o projeto de pesquisa, né, que já esteja com o trabalho finalizado, essa aula também atende ao propósito de um trabalho pensando já na dissertação. Então, todo o processo de construção desse método científico, da, da seleção do problema, dos objetivos, isso vai até o final da pesquisa. É muito raro um trabalho bem delineado, bem amarrado, ele apresentar problemas de, de amarração das ideias mesmo, no fim da dissertação. Mas, às vezes, lá no final, talvez a gente voltando ao objetivo inicial, geral, a gente veja que uma palavra talvez não tenha encaixado tão bem, né, que faltou, às vezes, um objetivo específico, às vezes a aplicação de uma proposta, ou então a coleta dos dados e a análise levou para um atendimento de objetivo que não estava sendo esperado, e talvez essa contemplação seja interessante ser inserida no início do trabalho. Então, tudo isso, né, de alguma forma, pode ser resolvido com uma boa orientação. Então, a intenção dessa aula é justamente nortear as escritas de vocês, para que vocês sigam com mais confiança, né, na, na, na confecção, seja do projeto, ou então no prosseguimento da dissertação. Ainda assim, apesar de não estarmos tendo como interagir ao longo da gravação, quando vocês forem assistir, assistam e já vão anotando as dúvidas e vão perguntando, para a gente conseguir ir tirando, né? E também lidar com essa questão do ensino à distância de forma mais íntima e proveitosa possível, tá? Então, aí eu deixo o meu e-mail, e reitero também que seria importante, após a finalização dos projetos de vocês, que vocês enviem tanto para o meu e-mail como o e-mail da Silos, do revalidas.acilos@gmail.com. Eu já coloquei no grupo, mas após a aula eu vou dar uma reforçada, e vocês enviem os projetos para os dois endereços, ok? Isso é importante para a gente conseguir dar o feedback para vocês da, da orientação, né, os aprimoramentos, os pontos que precisam de revisão,
e também para que nós tenhamos esse material guardado aqui por uma questão documental, ok? Então, vamos seguir. Então, pré-projeto, né? Nós, aqui na Silos, a gente tem uma metodologia de orientação de pesquisa que vai dividir o trabalho, né, do mestrado, em 3 partes. Primeiro é a produção de um pré-projeto, que é como se fosse um questionário um pouco mais complicado, você vai preencher aquelas lacunas, né, com o desenho inicial da sua pesquisa, né, aquelas ideias iniciais, aquela situação, aquelas situações que estão ainda no plano das ideias e precisam vir para o papel de modo ordenado. Então, a gente pede para fazer um pré-projeto bem mais simples, poucas páginas, como se fosse realmente pensando no questionário. Depois nós temos o projeto, que já é um trabalho um pouco maior, normalmente 50 páginas, que deve ser submetido para uma avaliação na plataforma Brasil. Nós tivemos esse aqui, né, com os nossos alunos, mas de tempo em tempo vamos estar tocando nesse assunto, um parecer importante que a gente precisa anexar à nossa pesquisa, na participação final. E a dissertação em si. A dissertação é um trabalho final, né? O requisito essencial para a obtenção do título de mestrado, né? Então, a dissertação é um documento, né, que precisa estar bem organizado, bem alinhado, para ele ser submetido a uma banca e obter a aprovação, obter a titulação. Então, vamos lá. Pré-projeto, né? O pré-projeto de pesquisa nada mais é do que uma espécie de planejamento do trabalho acadêmico que será entregue ao seu orientador. Então, a gente pede para que vocês preenchem essas lacunas e mandem para a gente para entender como é que foi construído esse pensamento dentro da cabeça de vocês. Se aquela temática está bem amarrada, se ela tem uma relevância, se o problema realmente é um problema que dá, né, para aprofundar em forma de dissertação. E é um trabalho inicial. Então, eu sei que tem alunos na turma aqui do Rio de Janeiro e alunos que estão na turma do Rio de Janeiro, porque a orientação é daqui, mas alunos de outros estados que ainda não fizeram esse alinhamento de pesquisa. Então, é importante ser realizado quanto antes, porque o tempo, né? O tempo não conta a nosso favor. É um roteiro que organiza passo a passo para a realização de um estudo. Ele serve para sistematizar as etapas que levam à produção de conhecimento científico a respeito de um tema específico. Então, o que é um tema específico? Por exemplo, eu gosto de alfabetização, né? Vou pegar a temática que inicialmente conversava com a nossa aluna Silene, né, no nosso último encontro presencial. Eu gosto de trabalhar com alfabetização. Então, o tema do trabalho é em torno de alfabetização. Dali eu vou criar um título que vai representar minha pesquisa, mas a temática é alfabetização. Por exemplo, o trabalho do Rodrigo, a temática dele é a variação linguística, né? Ele vai trabalhar a questão da questão variacionista. O trabalho da Andréia, a questão da inclusão, a temática da educação inclusiva na sala de aula. Então, esses são os temas. E para elaborar um bom projeto, né, é necessário seguir um roteiro básico, né? Pensando nesse pré-projeto e posteriormente o projeto e, por final, uma dissertação, é preciso seguir esse roteiro que foi elaborado aqui pela gente, com base também de trabalhos acadêmicos já realizados, e que a gente orienta que vocês sigam. Ele precisa organizar a estrutura do conteúdo que será aprofundado. Então, quais são esses itens que vocês precisam preencher? Tema da pesquisa, como eu disse, né, já dei uma dica. Título, formulação do problema, a pergunta da pesquisa ou hipótese, escolher se você vai responder uma pergunta no final da pesquisa ou se você vai comprovar tal hipótese. Tem o objetivo geral, né, e um objetivo específico. Os objetivos específicos. A gente pede, em média, 3 objetivos específicos, até para conseguir atender a todos, né, ao final do trabalho. Quanto mais objetivos a gente elencar no início, mais objetivos a gente tem que justificar, né, o alcance na nossa conclusão. Ainda etapas que precisam de preenchimento. Finalidade da pesquisa, tipo da pesquisa, objeto da pesquisa, locus da pesquisa, sujeito da pesquisa, o instrumento de coleta, de análise e quadro teórico. De 5 cores. Isso tudo precisa estar como se fosse um questionário. Nada de muito texto ainda, citações, não. Isso aí nós vamos ver em outro momento no projeto. Aqui é justamente uma categorização das informações de modo ordenado, para que a gente consiga aprofundar isso de modo adequado no projeto. Então,
tema da pesquisa, o que é? Eu já adiantei aqui, né, com os exemplos que foram já citados. Então, o que é o tema da pesquisa? É o assunto central que será foco de toda a pesquisa, né? Então, eu não posso pensar em, o tema da minha pesquisa vai ser inclusão, e eu termino falando sobre leitura. Porque o trabalho caminhou para a leitura. Não, isso é impossível. Um trabalho organizado e bem planejado, ele vai do início ao fim abordando a mesma temática. Então, nós temos alguns títulos e temos alguns temas, né? Então, título. Aí eu peguei títulos de trabalhos dos nossos alunos mesmo. Alunos incluídos numa realidade. Dificuldades, ações, sentimentos e informações de professores de ensino fundamental 1. Então, esse é um título. E o tema é inclusão. Título 2. A importância da diversidade dos instrumentos avaliativos na prática educativa do município de Duque de Caxias. Tema, a avaliação. E estratégias e gestões de pessoas. Um estudo realizado nas escolas do município do Rio de Janeiro. Tema, gestão de pessoas. Então, essa fica claro com essa tabela a distinção entre o título e o tema. E por que é importante também a gente eleger um tema, né? Um assunto maior, para a gente conseguir nortear toda a pesquisa em torno das ideias que circundam aquela temática, para não incluir temáticas distintas ao longo da pesquisa e fazer o trabalho se perder. Título, né? Então, ele vai representar o assunto central de toda a pesquisa de modo autoral, né? Então, a mesma tabela, de um lado nós temos o tema, temos do outro lado os títulos. Claro que os títulos, a gente teve já uma aula um tempo atrás sobre como selecionar o título da pesquisa. A gente precisa realmente ter um título que inclua a temática, né, um assunto, o limitador e o contexto de aplicação. Isso nós pode relembrar, e se você quiser, se alguém quiser alguma orientação específica sobre isso, depois pode chamar, ou então tirar esse entendimento, tirar essa dúvida desse entendimento via Skype personalizado. E tem essas temáticas que eu já li para vocês. São títulos autorais, então não vai copiar o título da pesquisa de alguém. Não. Você precisa criar algo seu, pautado nas ideias que você, né, traçou para desenvolver a sua dissertação. Então, por exemplo, aqui o trabalho 2, né, a importância da diversidade dos instrumentos avaliativos na prática educativa do município de Duque de Caxias. Então, nós temos a prática educativa, que no caso é o papel do professor, que é um tripé. Temos os instrumentos avaliativos, né, que é outro, e o limitador, né, o contexto, que é o município de Duque de Caxias. Então, esse título está bem contemplativo de todas as dimensões que serão abordadas. Uma coisa muito importante, e aí eu já migro também para o processo de revalidação desse documento do Brasil posteriormente, pós-defesa, né, deu tudo certo, estou com a minha constância na mão, já peguei a ata da minha defesa, peguei meu título, preciso reconhecer esse diploma do Brasil, e essa pesquisa precisa ser submetida na Universidade Federal para apreciação do mérito desse trabalho. Então, uma coisa que eu tenho percebido em alguns pareceres que de indeferimento é justamente que, quando o problema da pesquisa não está bem traçado, bem escrito, bem delimitado, né, o trabalho ele vai errando do início ao fim. Então, esse problema ele tem que ser realmente o fomentador de toda a escrita acadêmica. Então, se eu descobrir que meus alunos têm dificuldades de leitura, a dificuldade de leitura, de alguma forma, tem que aparecer na aplicação, na minha análise de dados, porque é esse problema que minha pesquisa, de alguma forma, tenta dar uma resposta. Não vou dizer solucionar, porque fica de forma muito, né, redentora, mas a pesquisa ela vai buscar apontar soluções para a resolução daquele problema. Então, é muito importante que o problema da pesquisa esteja muito bem apresentado e seja muito firme nas palavras. Então, o problema da pesquisa é algo que você montará para ser solucionado, a partir de uma hipótese ou pergunta. Então, como eu disse, meus alunos têm problema de leitura, né? Então, o problema é o problema da leitura. Meus alunos, eles estão com desinteresse nos estudos. Então, de alguma forma, o desinteresse é o problema. Claro que eu preciso chegar e trazer esse tema de forma mais concreta, não deixar esse tema, não, esse problema, para não deixar tão vago a ponto de eu não conseguir saber o que eu vou solucionar no final. Todo trabalho precisa ser muito bem organizado, né, a fim de atender a solução desse problema. Então, o título aí, nós temos esse título que foi trabalhado já hoje,
que é da nossa aluna Fabiane, que já defendeu, aprovadíssima, né? E o problema da Fabiana era justamente a pouca diversificação. Ela percebeu as situações não monitoradas da prática docente dela lá em Caxias, que havia pouca diversificação dos instrumentos avaliativos no cotidiano escolar das escolas da rede municipal de Caxias. Então, era aquele problema pautado assim: a professora só passava trabalho no quadro, trabalho no caderno. Copia, passa no quadro, o aluno copia no caderno. Chega na prova, só prova de múltipla escolha. Né? Não tinha uma atividade especificada, uma avaliação qualitativa, era tudo quantitativo, né? Tudo muito para evitar trabalho, retrabalho. Então, esse era um problema. E tinha um instrumento legislativo, né, do município que orientava que os professores tivessem um cuidado para diversificar os instrumentos. E nós vimos que, no final da pesquisa, aquilo não acontecia. A pergunta ou hipótese. Então, a gente vai ter que escolher se a pesquisa ela vai trabalhar com uma hipótese, né, uma situação hipotética que, né, possa ser comprovada ou refutada. Então, por exemplo, se fosse trabalho tem até aqui, coloquei aqui embaixo os exemplos. Vamos lá, o trabalho da diversificação dos instrumentos. Ela trabalhou com pergunta, né? Então, a pergunta foi: em que medida os profissionais de educação da rede municipal de Caxias estão diversificando os instrumentos avaliativos como prática educativa? Essa foi a pergunta, ela trabalhou com ela. Mas se ela quisesse trabalhar com hipótese, ela poderia criar uma situação hipotética e refutar ou comprovar no final. Então, a hipótese seria: os profissionais de educação da rede municipal de Caxias não diversificam os instrumentos avaliativos como orientam as orientações curriculares e o regimento escolar do município. Então, ela fez uma constatação, né, que ela vai comprovar ou não, tem que ser uma afirmação, ainda que hipotética, que minha pesquisa que vai comprovar aquilo ou não, e em cima do problema que ela identificou. Então, a hipótese também ela parte do problema, assim como uma pergunta da pesquisa. Tá? Então, só para a gente definir, deixar claro o que está escrito aqui na nossa apresentação, a hipótese será uma suposta solução ao seu problema, cujo adequação, como solução ou não, será averiguada através de uma pesquisa, usando o problema como uma fórmula para tal. É uma afirmativa que busca responder ao problema da pesquisa. A pergunta deve ser respondível durante a análise dos dados. Agora eu passei a pergunta. Coletados. Ela deve ser original, não pode copiar de nenhuma, ser o mais objetivo e simples possível. Então, eu vou fazer uma pergunta e, quando eu for analisar os meus dados, a minha análise precisa buscar responder essa pergunta. E eu, lá na minha análise, eu vou pontuar de forma clara, durante a escrita, que foi aquele dado ali que auxiliou ao respondimento daquela pergunta que foi previamente traçada no início da pesquisa. Objetivo geral. O objetivo geral é o elemento que resume e apresenta a ideia central do trabalho acadêmico. Então, é a meta, é o alvo, né? Portanto, ele é o que do seu trabalho. O que a gente quer com esse trabalho? Qual é a ponta, né? A linha de chegada. Então, ele deve expressar de forma clara qual é a intenção daquele projeto de pesquisa, para que se propõe aquela investigação. E descreve e delimita qual será o escopo do trabalho. Por isso, o objetivo geral deve expressar a delimitação do tempo. Eu não posso criar um objetivo geral que seja diverso, diferente daquilo que eu tracei como um elemento basilar, que é o problema. Esse objetivo também tem que buscar trabalhar para a solução daquele problema que foi desenhado, foi traçado, identificado no início da pesquisa. Né? Assim fica fácil compreender o que se espera daquele trabalho acadêmico. Então, a gente pensa o seguinte: primeiro eu vejo o problema. Como é que se monta uma dissertação? Eu vou lá e enxergo um problema. A minha prática, no meu dia a dia, uma temática que eu sei mais íntima. Eu identifiquei o problema. Depois que eu identifiquei esse problema, eu vou fazer uma pergunta ou elaborar uma hipótese. E aí, eu já pensando nesse início, nesse fim, né? Na ideia inicial e no alcance final, eu vou preencher esse meio do caminho com a elaboração de um objetivo. Então, esse objetivo geral é justamente esse alvo, esse final, né? Para que se presta aquela dissertação? Um exemplo, a gente trazer isso de modo prático. Inicialmente, pense nessa aula aqui, nessa videoaula que eu estou gravando hoje.
Por exemplo, ela tem o objetivo geral de... Qual é o objetivo geral dessa aula aqui? Auxiliar vocês, estudantes, com suas pesquisas e trabalhos acadêmicos. Então, esse é o propósito da aula. Auxiliar estudantes com suas pesquisas e trabalhos acadêmicos. Neste sentido, quem lê este objetivo logo vai entender do que se trata a aula. Embora eu não tenha apresentado o tema, o problema, está tudo ali, de alguma forma, né, englobado dentro desse objetivo geral. Então, a finalidade da aula, para que ela serve? Auxiliar estudantes. E a delimitação dessa aula? Ela se delimita em quê? Em pesquisas e trabalhos acadêmicos. Eu não vou falar de ciência da matemática, eu não vou falar de exercício físico, não vou falar de coronavírus, eu vou falar de pesquisas e trabalhos acadêmicos. Esse é o nosso delimitador presente nesse objetivo geral. Aí, né, similarmente, na sua dissertação, tese, o trabalho acadêmico, é até importante pontuar isso, estou dando essa aula falando de dissertação, porque a maioria dos nossos alunos são mestrandos, mas toda essa estruturação que ela está sendo aplicada para uma dissertação, em determinados momentos a gente avança na tese, mas a estrutura básica ela costuma ser a mesma. É como se a tese tivesse elementos a mais, mas a base da construção do processo investigativo é a mesma, tá? Isso deve acontecer também. Ao ler o seu objetivo geral, já se deve compreender do que ele se trata. Analisar a influência, por exemplo, da mudança climática em casos de gripe no litoral paulista. É um outro objetivo. Dessa forma, temos qual é a finalidade desse trabalho? Analisar a influência da mudança climática nos casos de gripe. E a delimitação, nesse caso, só a gripe, que então a gente precisa, nesse objetivo, ter alguns cuidados. Seguindo, voltando aqui, objetivos específicos. Como eu disse inicialmente, a gente pede para vocês pensarem em 3, né? Então, tenham em mente que o objetivo geral, né, tem como resposta a conclusão do estudo. Então, é aquela coisa mais ampla, aquela meta, como se fosse, a gente pensar numa tabela, né, aquela que joga os dardos. O objetivo geral é aquele centro, é o foco principal. E os objetivos específicos, eles se afastam um pouco desse centro, porque eles trabalham de forma periférica. Eles vão atender objetivos de determinadas sessões de dissertação da tese, tá? Então, a gente pede, orienta aqui na CIT, para que nossos alunos não se percam, para que vocês elaborem 3 objetivos específicos, a saber, um para a revisão da literatura, um para a metodologia e um para a análise dos dados coletados. E aí a gente deixa dicas de ler, né, a taxonomia de Bloom, um apoio para a seleção dos verbos. Essa aula já foi dada aqui também, inicialmente, de modo presencial. Tem material e também vou dar uma leve pincelada sobre isso, para que a gente não possa avançar sem um aprofundamento necessário. Os estudos de Bloom, eles são muito amplos. Eles trabalham com essa seleção popular específica para alcance de metas, e nós aqui, né, acadêmicos, utilizamos essa pesquisa para nos auxiliar a selecionar as melhores palavras, os melhores campos semânticos que representem os objetivos do nosso trabalho. Então, nós temos as dimensões, né? As dimensões, elas se dividem, né, em seções denominadas conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Então, vou pensar se meu trabalho busca conhecimento, ele busca uma compreensão, ele busca uma aplicação, ou ainda a intenção é fazer uma análise, é sintetizar ou então avaliar. Dependendo da dimensão que eu for trabalhar, eu vou usar determinados verbos, que eles, na realidade, possuem campos semânticos mais interessantes para aquela dimensão que Bloom elencou. Então, é um trabalho realmente de apoio norteativo. E ele, após fazer essa seleção, fica interessante também, quando nós já está pensando no trabalho final, né, na apresentação da tese, de na sessão de apresentação desses objetivos, a gente fazer tipo um preâmbulo teórico, né, explicando qual foi a teoria que nos auxiliou a selecionar aquele objetivo. No caso, a teoria seria a teoria de Bloom, né, e foi selecionada a dimensão, por exemplo, da avaliação. Quero avaliar, por exemplo, material didático. Então, escolher um verbo que esteja englobado, né, imbuído nas ideias de Bloom acerca da avaliação. E aí tem alguns verbos que eu vou deixar aqui, esse material será compartilhado, tanto no vídeo
esses slides. E não vou ler todos os verbos, até porque é uma questão que vocês vão ter que fazer uma análise selecionada, né? E aí, a seção do conhecimento, por exemplo, eu tenho como objetivo lembrar ou reconhecer informações, né? Então, às vezes, análise de documental, análise de documento, análise de material didático, talvez, se não for assim, uma análise muito pormenorizada, só dar ciência, uma grande parte acerca disso, talvez seja interessante usar um desses verbos aqui. Tem a atenção, né? Que aí o professor vai demonstrar, vai dar exemplos, comparar, e vai também trabalhar a habilidade de entender, traduzir, parafrasear, interpretar ou extrapolar os materiais. Isso aí depende muito de cada pesquisa. Cada pesquisa vai se encaixar de forma autoral única em determinada dimensão que foi definida por Bloom. Temos a aplicação, que é a capacidade de usar a informação e transferir conhecimento de um para o outro, tá? De alguma forma, aqueles planos interventivos, acho que a pesquisa de doutorado do Marcos, ela tem essa pegada um pouco mais de aplicativa, né? É uma proposta, é uma pesquisação. E ela pensa também incluir o uso do material de ensino na nova situação. Então, é o caso realmente que eu estou me lembrando do trabalho do Marcos. Seria uma boa referência para exemplificar essa dimensão. Temos a análise, que é muito comum analisar, né, de seleção, até por conta da natureza dessa linha de pesquisa. Ela busca identificar e ter habilidade de descobrir e diferenciar o comportamento das partes da situação com informação. Então, verbos como comparar, contrastar, categorizar, relacionar, analisar, são muito utilizados em pesquisas no ramo da educação. Tem a capacidade de síntese, né, que é um pouco mais assim, menos utilizada, a habilidade de combinar partes para criar uma grande visão de todo. E aí nós temos mais uma seção, que é a seção que nós vamos responder no nosso pré-projeto, que delimita a finalidade da pesquisa. O que eu vou escrever nessa parte? Primeiro, a finalidade científica do projeto, então, é esclarecer ao próprio pesquisador as questões que ele pretende enfrentar e quais as estratégias as quais lançará a mão para surpreendê-los. Repetido aí. Então, auxiliar estudantes com suas pesquisas e trabalhos acadêmicos. Qual é a finalidade? Auxiliar os estudantes. Simples assim. Eu estou vendo uma realidade numa escola, um processo discriminatório recorrente de um uso de um tipo de linguagem nova. Então, nesse caso, eu vou auxiliar, né, então minimizar ou criar estratégias para evitar esse tipo de acontecimento. Então, a finalidade é essa meta que está dentro do nosso objetivo, e nós precisamos descrever isso, né, elencar de forma individual, para que quem for analisar esse trabalho consiga entender que o pesquisador que está escrevendo, ele reconhece qual é a finalidade do trabalho acadêmico dele. E tem os tipos de pesquisa, né? Então, a gente pode dizer que a pesquisa ela tem um tipo, dependendo da abordagem, ou então da categorização que se pretende aprofundar ou elencar na pesquisa. Então, a pesquisa quanto à abordagem, ela pode ser qualitativa ou quantitativa, ou trabalhar com entrevista, ou trabalhar com questionário. A natureza pode ser básica ou aplicada, então, quando a gente tem que aplicar uma proposta criada por nós, né, gerar dados, analisar, a gente pensa numa pesquisa aplicada. Os objetivos, eles podem ter um caráter mais exploratório, descritivo e explicativo. São todas teorias que vocês precisam aprofundando devagar, né? Não vou me aprofundar hoje, porque a aula é sobre pré-projeto, projeto de dissertação. Vou aqui dar uma aula de 1 hora. E os procedimentos, eles podem ser de bibliográficos, experimentais, documentais, de campo, estudos de caso, participantes, pesquisação, etnográfica. Então, normalmente as pesquisas que a gente orienta aqui, elas são qualitativas ou quantitativas, básicas ou aplicadas, isso é comum, mas elas possuem mais um viés descritivo, grande maioria, e o procedimento bibliográfico. Então, ela é bibliográfica e descritiva, né? Então, a gente pega pouco o trabalho documental, porque o trabalho documental dificilmente ele vai contemplar seres humanos, os cursos de educação, os cursos de mestrado em ciência de educação demandam uma necessidade de aplicar esse trabalho com seres humanos. Então, a gente tem normalmente o procedimento
bibliográfico, uma descrição de uma situação de um problema. E as pessoas, os professores, em sua maioria, algumas exceções de outras áreas de atuação, perceberam, né, o torno e decidiram fazer um aprofundamento teórico. Objeto da pesquisa. O objeto precisa ser relevante não só para o pesquisador, mas para a comunidade acadêmica e sociedade. Exemplo relativo a projetos de publicidade, por exemplo, é o seguinte: um dos assuntos que está em alta no trabalho da área de publicidade, é a combinação de publicidade com entretenimento. Então, essa seria a temática: aliar publicidade e entretenimento. Minha tese de doutorado, por exemplo, aliou leitura e cognição, né? Então, cada um faz a junção que melhor define, que melhor encaixa com o problema observado. Dentro dela, o objeto seria o quê? Seriam que as ações publicitárias de uma determinada marca de refrigerante que apresentasse a publicidade combinada com o entretenimento. Então, o objeto é o pano de fundo, né, onde a minha temática vai trabalhar. Então, esse é o objeto da minha pesquisa. Isso aqui é só um exemplo para vocês depois tentarem cruzar a temática de vocês e tentar identificar o objeto de pesquisa de vocês. O locus da pesquisa é o espaço geográfico, o virtual ainda, onde se limita a pesquisa. Então, é uma escola, é um bairro, é uma região administrativa, uma coordenadoria, um estado, né? Claro, se a gente já fala de país, a gente já começa a ficar com dados muito amplos. Então, a gente já tem que pensar em uma noção um pouco mais diminuta, né? Quanto menor o espaço, mais fácil trabalhar os dados. Até porque as bancas do exterior, de aplicativa também, eles acabam fazendo muitas perguntas acerca do espaço geográfico, porque eles não estão aqui. As pesquisas são desenvolvidas no Brasil e apresentadas no exterior. Então, quando chega na banca, eles fazem perguntas sobre o espaço geográfico, né? Quantitativos de municípios, quantitativos de escolas, né? Alunos. Eles querem realmente conhecer a realidade que você vive aqui. Então, se você colocar, às vezes, uma região muito ampla, você talvez tenha dificuldade com alguns dados específicos. Então, às vezes, um espaço menor, isso tudo depende da temática. Né? Claro que há temáticas que precisam desse espírito mais globalizante, mas, de forma geral, fica mais fácil você conhecer um território menor. O sujeito da pesquisa. Como eu disse, as pesquisas de educação, elas caminham para um trabalho, né, com os seres humanos, pessoas. Se presta a trabalhar com a pessoa. E esses sujeitos são um indivíduo ou grupo de indivíduos que participaram da coleta de dados. Não são professores, são alunos. E aí tem toda aquela questão: se os professores participam, eu preciso que eles aceitem um termo de consentimento. Se são alunos, o termo é termo de assentimento. Né? A escola precisa autorizar a pesquisa. Todo mundo que está envolvido tem que estar ciente da pesquisa, dos objetivos, saber que não há nenhum tipo de constrangimento, recompensa financeira, né? Isso aí precisa estar muito claro para os sujeitos da pesquisa. E aí você vai trazer o projeto, você não vai chegar e fazer um texto enorme. Você vai apenas colocar sujeito da pesquisa e embaixo vai dizer alunos do segundo segmento do ensino fundamental, ou professores votados nas disciplinas de língua portuguesa no segundo segmento do ensino fundamental. Então, é só realmente, nesse primeiro momento, dizer quem são esses sujeitos da pesquisa. Aí você vai ter que também selecionar que dados você vai coletar com esses sujeitos. E, para se coletar dados, precisa se ter um instrumento de coleta. Aqui no Instituto Acilos, a gente procura fazer com que o aluno selecione ou um questionário ou uma entrevista. Né? Claro que as pesquisas interventivas, elas possuem outras formas de coleta de dados, mas, em grande maioria, os alunos de mestrado, eles costumam trabalhar com pesquisas qualitativas, sim, ou então quantitativas, que coletem dados por meio de entrevista ou questionário. Então, é importante saber a diferença dos dois. E aí, esse instrumento de análise também precisa ser descrito, né? Então, por exemplo, análise com dados de pesquisas quantitativas. A gente usa o questionário. Para pesquisas quantitativas, pode utilizar análises e estatística. Então, o instrumento de análise de uma pesquisa quantitativa é o quê? Análise e estatística. Aí você vai especificar onde distribuição de frequência, correlação, representações gráficas, isso depende do tema. Medidas de dispersão,
medidas de tendência central, né? O professor Mauro tem uma aula muito completa sobre esses instrumentos de análise e que, posteriormente, iremos gravar também. A análise de dados de pesquisas qualitativas, ela possui outro instrumento de análise, que pode ser feita uma análise de conteúdo, que vai servir de base para uma análise qualitativa das entrevistas, das observações, das questões abertas e questionários. E esta análise busca compreender o significado dos dados coletados e também tem o objetivo de facilitar o entendimento dos conteúdos através de alguma classificação apresentada de forma sistematizada. Nós temos análise de discurso também. Não sei se eu vou falar aqui possivelmente. Não. Temos análise de conteúdo e análise de discurso. A análise do conteúdo é justamente uma descrição do conteúdo que foi coletado. Então, eu vou descrever o que os professores falaram, o que os alunos relataram, eu vou descrever e fazer uma análise do que está escrito. E nós temos uma análise do discurso, que ela também vai fazer uma análise do que foi coletado, porém, esse discurso ele vai ser situado num contexto cultural, temporal, social, né? E vai poder justificar a seleção daquela, ou melhor, para justificar por que o nosso sujeito de pesquisa deu aquela resposta. É uma análise um pouco mais completa, ela precisa ser enquadrada em uma linha de análise do discurso, já francesa, peixotiana. Aí tem uma outra aula também, essa aula que sou eu também ministro, eu posso mais à frente devo gravar. E essa análise do discurso seria um pouco mais detalhada, né? Então, fica aqui, nesse primeiro momento, a análise do conteúdo, que ela é mais superficial, ela vai trabalhar com o que está escrito e vai trazer para o seu tema. E também, para vocês terem ciência, que é uma outra mais completa, detalhada, que é a análise do discurso. Quadro teórico. Né? Então, quadro teórico, eu preciso elencar alguns autores. Vocês sabem que a escrita acadêmica não fica sozinha. Os estudantes precisam, de alguma forma, situarem as suas pesquisas em um quadro teórico. Então, vamos supor, esse trabalho aqui, de uma orientanda minha, que falou sobre uma determinada língua indígena da região do centro do país, e ela separou 5 autores que falavam que eram importantes para a pesquisa dela. Eu acho que essas obras são fundamentais. Então, ela foi lá e colocou os 5 autores e os títulos dos trabalhos dele. Porque eu consigo entender também que o aluno já viu que existe material escrito sobre a temática, porque tem outro problema também, que eu posso até relatar para vocês. Durante o meu mestrado, eu identifiquei um problema em sala de aula, de aprendizagem dos meus alunos, que não tinha nome. Porque ninguém tinha estudado aquilo ainda. E eu achei aquilo máximo. Nossa, descobri alguma coisa. Só que eu não me atentei, e também não fui bem orientada na época, que aquilo que ainda não foi descoberto não tem teoria. Se não tem teoria, não tem referência bibliográfica. Então, eu tive uma dificuldade muito grande de conseguir escrever um trabalho sem apoio teórico, né? E fui me pautando, sim, em estudos similares, buscando associações teóricas para justificar, né, a minha percepção. Deu muito mais trabalho. Então, se eu tivesse tido esse trabalho orientativo inicial, selecionar esses autores, talvez eu não tivesse nem ido para essa pesquisa, tivesse ido para outra temática. Mas não certo. E aí vamos para o projeto. Antes de a gente ligar para o projeto, eu vou dar uma pausa no vídeo, para a gente recortar esse vídeo em espaços menores, para facilitar o carregamento, ok? Então, já retorno com o vídeo 2.